Sabe aquela sensação de que parece que você tá sempre um passo atrás de todo mundo e que por mais que você tente, parece que falta uma peça no quebra-cabeça pra você se sentir aquela pessoa segura de verdade? O grande problema é que a gente costuma achar que a confiança, ela é tipo um botão que a gente liga, ou então uma característica que já nasce com a gente, como por exemplo, a cor dos olhos. Mas na verdade não é bem assim. A confiança, ela é algo que a gente consegue construir, mas que também a gente consegue destruir com os hábitos ruins que a gente faz todo santo dia. Eu selecionei 9 hábitos que são os principais culpados por isso e eu vou te mostrar na prática como é que você está se sabotando. E tudo começa bem na palma da sua mão. Aquele vício que todo mundo faz assim que abre o olho de manhã, que é o primeiro hábito de ficar olhando a vida das outras pessoas. Esse é o erro mais óbvio de hoje em dia, porque pensa bem aqui comigo. Você tá aí, sentado, sei lá, no seu sofá ou na sua mesa, tomando seu café, com um monte de problema no seu trabalho, e aí você abre o celular e vê aquela pessoa que você segue, que você admira, e ela acabou de comprar um carro, ela tá viajando na Tailândia, vendo aquelas luzes flutuantes, né, tendo uma vida maravilhosa. Só que você tá esquecendo que aquilo ali é um recorde de 5 segundos da vida dela. Ela não postou a fatura do cartão dela, não postou a briga que ela teve em casa e muito menos todas as inseguranças que ela teve. Quando você fica se comparando com o que os outros postam, você está usando uma base que não existe. E isso te faz sentir que a sua vida não sai do lugar, quando na verdade você está só olhando para um comercial da vida alheia. O perigo de ficar com a mente bitolada nessa vida perfeita dos outros é que você começa a exigir o mesmo de você. E é o que acaba gerando o hábito 2, que é aquela trava de querer que tudo saia perfeito de primeira. Essa mania de perfeccionismo é uma das maiores mentiras que a gente conta pra gente mesmo. Porque tem muita gente que às vezes demora meses pra começar um projeto ou pra tomar uma decisão que ainda acha que não tá bom o suficiente. Mas na real, é que isso é só medo de julgamento. Medo de que saia meia boca, sabe? Que a pessoa que te pediu ou que sabe, não goste daquilo. E aí o ponto é o seguinte, você só fica bom em alguma coisa fazendo. Se você puxar os meus vídeos do TikTok antigos e olhar, fizer uma comparação com hoje, ou se você vir aqui no canal mesmo, você olhar os meus vídeos do ano passado, você vai ver que não eram tão bons e tão bonitos quanto é agora. Por quê? Porque você fica bom fazendo. E se você não se permite ter uma nota 6, você nunca vai chegar na nota 10. E aí, sabe qual o problema? É que você começa a ver outras pessoas que talvez nem sejam tão boas quanto você, crescendo e aparecendo só porque tiveram coragem de fazer aquilo que elas queriam fazer de qualquer jeito. Como é a frase? O feito é melhor do que perfeito. Então, isso tudo te dá uma sensação de incapacidade que não é real, é só excesso de exigência. E quando as coisas não saem direitinho como você planejou, é que vem o hábito 3, que é se detonar todas as vezes que você erra. Eu queria que você prestasse muita atenção no que você fala pra você mesmo quando você esquece de alguma coisa ou faz alguma besteira. A maioria das pessoas se xinga e diz coisas como: nossa, eu sou muito burro, nossa, como eu não faço nada direito. Eu acredito que se você estivesse trabalhando com uma pessoa e você falasse as mesmas coisas que você fala pra você mesmo, pra aquela pessoa, você com certeza tomaria um processo de assédio moral, tá? Então, assim, por que você faz isso com você mesmo? Aliás, se esse toque agora te fez perceber o quanto você é carrasco com você mesmo, já clica aqui no gostei, se inscreve no canal e me segue por aqui, porque a gente precisa às vezes desse choque de realidade pra poder voltar a cair na real, né? E aproveita, já manda esse vídeo pra aquela pessoa que sabe, que você sabe que também vive, sabe, se cobrando demais, porque às vezes tudo que a gente precisa é saber que não tá sozinho nessa neura. Esse seu vício de ser o seu próprio carrasco cria uma insegurança gigante. E aí o cérebro começa a entender que você é alguém que não merece confiança. Se toda vez que você falha, você se dá uma surra mental, você vai acabar parando de tentar coisas novas. Porque o seu cérebro ele começa a entender que ele não quer mais ouvir aquela sua voz te detonando. Toda essa falta de autoconfiança interna é tão pesada que aos poucos a gente
para de acreditar no nosso próprio taco e cai no quarto hábito, que é precisar de alguém que diga que sempre tá tudo ok. Isso fica muito claro quando você percebe que não consegue tomar uma decisão sem perguntar para um amigo, para o pai, para a mãe, para o parceiro, para qualquer pessoa à sua volta que você deve comprar algo ou fazer tal coisa ou falar tal coisa. Eu vou falar que eu sou esse tipo de pessoa, tá? No ano passado e nesse ano agora novo que entrou, 2026, eu já tô tentando ser uma pessoa diferente, tô tentando tomar as decisões por conta própria, não ter que ficar perguntando sobre tudo, porque eu sempre fui uma pessoa assim. E por conta disso, a gente acaba colocando o nosso bem-estar na mão das outras pessoas. E aí, se essa pessoa que você perguntou, ela gostar, e beleza. Agora, se essa pessoa não gostar, aí lascou, meu filho, porque você vai ter que mudar todos os seus planos. Às vezes você gostou daquilo realmente que você queria comprar, que você queria fazer, sabe? Que você queria falar, e aí vem uma pessoa e fala, ah, isso não tá bom não. E aí você deixa a sua personalidade de lado. Se você faz isso o tempo todo, você tá dizendo pra você mesmo que o seu julgamento não vale nada. E quando você para de confiar no seu critério, é um pulo pra você começar o quinto hábito, que é deixar tudo para depois. A gente costuma falar que a procrastinação ela é algo como o tempo, né? Como se fosse o tempo. Mas, na verdade, ela é uma falta de compromisso com as suas próprias promessas. Pensa comigo. Toda vez que você diz que vai acordar cedo para treinar ou que vai fazer aquele relatório e você não faz, você tá perdendo o seu respeito. É como se você tivesse um amigo que toda vez ele marca com você e ele não aparece. Vai chegar uma hora que você não vai mais acreditar nesse amigo. Então, né, é o que acontece exatamente com a sua cabeça. Você sabe que você não vai cumprir, então por que eu vou, sabe, criar forças e esperanças? E você quebra a sua confiança e ela vai pro ralo. E quando você se sente sem força, você entra no sexto hábito. Que é, eu vou falar que alguns hábitos se encaixam comigo, tá? E eu tenho tentado muito mudar agora que eu tenho sido uma pessoa mais consciente. Que é, muita gente acha que evitar briga é ser uma pessoa de boa, né? Só que na verdade mesmo é que você tá sendo uma pessoa sem posicionamento. Eu era uma pessoa que eu nunca briguei na minha vida. Assim, briguei, mas não foi por minha causa, sabe? Eu sempre tentava apaziguar as situações. E não é legal, porque você vira uma pessoa sem posicionamento. Quando alguém te desrespeita ou quando você aceita uma carga de trabalho que não é sua só pra não ter que dizer não, você tá se traindo. E toda vez que você se trai pra agradar o outro, a sua confiança morre um pouco. E aí você precisa entender que ser alguém seguro envolve colocar limite. E às vezes impor limite causa algum tipo de confusão, algum tipo de briga ou algum tipo de incômodo na pessoa que está recebendo aquela sua negação. Mas isso faz parte do processo. Se você vive fugindo de conversas difíceis, você vai ser sempre aquela pessoa que as outras montam em cima e fazem o que querem com você. O pior é que você se torna o capacho dessas situações. Você começa a se sentir injustiçado e a gente passa para o sétimo hábito, que é reclamar das coisas que você não controla. Tem gente que é viciada em reclamar do governo, em reclamar do tempo, se tá chovendo, se tá calor demais, em reclamar do chefe, das pessoas, da casa, né, da comida. E houve uma frase esses dias que é: se um problema não tem solução, ele não é um problema, ele é um fato. Quer um exemplo real? Agora, nesse final de ano e nesses finais de semana que passou, né, que tem pouco tempo que a gente virou o ano, eu e meus amigos, a gente alugou um salão de festa pra passar o Réveillon. Nas fotos, o lugar era lindo, gente, maravilhoso, assim, sabe? Tipo, tudo bem pintado, piscina bonita, mesa, churrasqueira, tudo. Só que quando a gente chegou lá, umas horas antes, a gente viu que tava tudo sujo. Tudo sujo. A parede estava com mofo, a piscina estava toda suja, estava verde, mas assim, cheio de lodo. As mesas estavam sujas, a churrasqueira estava suja, banheiro, vasos entupido, estava tudo caótico. Aí a gente conversou com a dona e ela limpou. E quando a gente voltou para terminar de arrumar as coisas, a gente viu que ainda faltavam coisas a serem limpadas. Limpadas e coisas com problemas. Então, por exemplo, a parede já estava com mofo, a piscina estava limpa, mas estava verde. Tinha um banheiro que ainda estava entupido. Tinha algumas coisas que não estava tão limpa. E vou falar para vocês, sabe como é que a gente resolveu? Além da gente cobrar ela, a gente decidiu parar de focar
e agir no que dava. Então, a gente espalhou vários pisca-pisca pelo lugar, a gente começou a decorar o ambiente, a piscina estava limpa, mas estava verde, então a gente aceitou que a cor da piscina era aquela ali mesmo, a gente tomou banho mesmo assim, a gente limpou, a gente levou coisas para lavar a pia, para lavar a churrasqueira, entendeu? Então a gente fez tudo que a gente pôde. E a gente fez a festa. E assim, vou falar pra vocês, o nosso ano novo foi maravilhoso. Por quê? Porque a gente não focou em ficar se massacrando por algo que não dava pra mudar. Agora você imagina se a gente tivesse lá bitolado naquilo. A gente ia passar a virada chateado, porque o ambiente não estava legal, e ia estragar o momento de todo mundo. E a pessoa confiante, ela foca no que ela consegue construir com o que ela tem na mão. O que ela não consegue resolver, ela disfarça, ela dá uma pincelada, ela dá um jeito, ou ela simplesmente segue a vida. Enquanto você gastar o seu tempo apontando o dedo para os problemas que não dá para você resolver, você não vai ter energia para viver o que às vezes está ali bem na sua frente, que é aproveitar com os amigos, entendeu? Então, a virada maravilhosa com quem você ama. Essa sensação de impotência, ela te puxa para trás, fazendo você cair no 8º hábito, que é ficar remoendo tudo que aconteceu no seu passado. Eu conheço muita gente assim, tá? É aquele erro clássico de viver no, ai, se eu tivesse feito aquela coisa, ai, se eu tivesse falado aquilo. Olha, bota uma coisa na sua cabecinha linda. O que passou, passou. O seu passado, ele deve servir apenas de aprendizado com o que não fazer e talvez com o que fazer. Para ter confiança hoje, você precisa parar de carregar o lixo de ontem. Mas de nada adianta você limpar a sua mente se você continua deixando de lado a principal ferramenta que você usa para interagir com o mundo, que é o seu próprio corpo, que a gente entra no 9º hábito para a gente poder fechar essa lista, que é justamente andar sem postura e com desleixo. O jeito que você se apresenta e como você cuida de você, manda um sinal fortíssimo para o seu cérebro e para as pessoas que estão à sua volta. Se você sempre anda curvado, olhando para os pés, com o cabelo desarrumado, sem arrumar sua cara, sem arrumar sua saúde, sem beber água, sem fazer um exercício físico, e eu não tô falando de uma pessoa ser esteticamente perfeita, ou usar roupas de marca, ou usar maquiagens caras, não tô falando disso. Eu tô falando de realmente cuidar de você. Quando você se exercita e se arruma, você se sente com mais prontidão, sabe, pro embate. Porque confiança, gente, também faz parte de química e física. Percebe que com esses 9 hábitos formam uma corrente onde a gente vai puxando um ao outro e no final você tá completamente amarrado? A boa notícia é que agora que você viu como eles estão conectados, você pode começar a quebrar um por um. Não tenta mudar tudo de uma vez. Escolhe um ponto e fala, opa, me identifiquei com esse aqui. Vamos guardar, vamos olhar, ver como é que a gente pode resolver. Porque a confiança, ela começa na prática diária. É você tomar uma decisão e falar, beleza, como é que a gente muda? Como é que a gente vai fazer agora? Isso aqui realmente tá pegando na minha vida. Então, você vai arrumar um jeito de resolver aquilo ali e vai resolver, mesmo que você demore 1 ano para solucionar aquele problema. Lembre-se, não tenta mudar tudo de uma vez porque não dá certo. Você tem que ir um por um. Porque aí você vai vendo a conclusão, sabe? Você conquistando cada passinho que você quis dar. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha ajudado, que você tenha gostado desse conteúdo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. E deixa aqui nos comentários qual foi desses hábitos que mais impactou você. E eu quero muito saber da sua opinião. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!